Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem a todos, vocês que aqui se encontram na nossa Casa da Unidade, a Igreja Mãe da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, Catedral Cristo Rei em construção, e também aos muitos que nos acompanham através das redes sociais e também da Rede Catedral de Comunicação, Rádio América e TV Horizonte. A todos vocês, saúdo com alegria neste domingo festivo, 1º de dezembro, e também o primeiro dia em que festejamos um tempo novo na nossa igreja, na nossa liturgia, o chamado tempo do Advento. A nossa espiritualidade cristã católica possui duas grandes festas. E estas festas, elas são tão importantes, são tão basilares, que são antecedidas por dois momentos de preparação. A primeira grande festa que nós temos na nossa igreja, na nossa fé, é a festa que daqui a pouquinho estaremos celebrando. Qual festa é essa? Natal. No Natal nós celebramos o nascimento do Senhor, a chegada do Senhor Jesus, daquele que é, que era e que vem. Daí o significado da palavra advento, chegada. E a segunda grande festa da nossa espiritualidade é a Páscoa, que assim como o Natal é antecedida por um período de preparação. Qual que é o período que nos prepara para a Páscoa? Quaresma. Então, Advento e Quaresma são períodos de preparação. Preparação em vista das grandes festas que dão corpo à nossa fé. O Natal, o nascimento de Jesus, e a Páscoa, a paixão, morte e ressurreição do nosso Salvador. A igreja, muito sábia, demarca estes períodos de preparação com uma cor. E que cor é esta? É a cor roxa. A cor roxa. Então, quando o padre ou o altar estiverem trajados da cor verde, da cor roxa, isso sinaliza que estamos em período de preparação. E o Advento, caríssimos, é pois este tempo em que renovamos o nosso compromisso com Deus. Obviamente que os outros tempos, a Quaresma, a Páscoa, o tempo comum, todos estes são momentos em que reforçamos o nosso compromisso com Deus. Contudo, caríssimos, o Advento nos convida a um olhar diferenciado sobre os planos de Deus. O Advento nos convida a trazer os planos de Deus para a prática cotidiana da nossa vida, a fim de fazer do nosso testemunho uma arma eficaz, capaz de corrigir injustiças, de promover a paz, de promover a concórdia, enfim, de operar uma verdadeira renovação na nossa história, na nossa sociedade. Se pudéssemos condensar a espiritualidade do Advento em uma única palavra para assim endossarmos o seu real significado, talvez restauração seja a palavra mais pertinente. Se olharmos no dicionário, vamos ver que restauração significa recuperar algo danificado ou recuperar uma força perdida. Contudo, a Sagrada Escritura nos oferece outro significado para este termo. E a primeira leitura que hoje estamos rezando, que é a profecia de Jeremias, nos ajuda no percurso de encontrar um novo significado para este termo, restauração.
Aqui, caríssimos, no capítulo 33 de sua profecia, Jeremias anuncia a restauração do povo de Deus. Este povo que outrora estava cansado, que outrora estava sofrendo, padecendo as consequências do deserto, do exílio, estava prestes a experimentar, pela graça de Deus, um período de restauração, que haveria de se consolidar na história daquele povo através de duas coisas. Primeira, a retomada da terra prometida. E segundo, um governo protagonizado, conduzido por um rei justo. E com isso, caríssimos, o autor sagrado respalda a restauração sobre esta graça de Deus, que depende da colaboração humana. E que graça é esta? A justiça. Logo, Jeremias, caríssimos, coloca restauração e justiça como termos sinonímicos, ou seja, termos próximos em seus significados. Se olharmos a palavra justiça, também encontraremos vários conceitos. O conceito que eu mais gosto é o de Aristóteles. Ele fala que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Então, por exemplo, você trabalha todos os dias do mês, vendendo a sua força de trabalho para a empresa. Chega no final do mês, é direito seu o quê? Receber o salário, certo? Mesma coisa, o estudante está lá, estuda bonitinho, lê tudo que o professor passa, faz uma prova excelente, tira total, fecha todas as questões, é direito do estudante receber a nota total, o 10. E assim por diante. Justiça é dar a cada um o que é de direito, o que lhe é de direito. E restauração, sob o ponto de vista da justiça, é uma ação de Deus que visa estabelecer a justiça no mundo. A justiça que outrora havia sido perdida pelo pecado, a partir do momento em que Deus tem um olhar misericordioso sobre este acidente na história da salvação, na história da humanidade, Ele então empreende uma dinâmica capaz de restaurar, capaz de devolver ao mundo a dinâmica original da criação, que é uma dinâmica pautada pela paz, pela solidariedade, pela concórdia, pela segurança, pelo equilíbrio em suas várias nuances, desde o equilíbrio social até o equilíbrio interior das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Tudo para o qual fomos criados para experimentar, para viver, e que os deslizes das nossas condutas nos fizeram perder, a partir da justiça de Deus, tudo isto encontra uma restauração. Tudo isso encontra um novo horizonte. E em meio, caríssimos, a um contexto de falências estruturais que hoje vivenciamos, a palavra de Deus, no dia de hoje, nos oferece este elemento capaz de, se levado a sério, restaurar a nossa história. E este elemento é a justiça, caríssimos. E a justiça, do ponto de vista geral, encontra sua manifestação neste gesto de dar a cada um que lhe é de direito. Agora, no âmbito pessoal, no âmbito interior, a justiça encontra uma outra maneira de se manifestar. E que maneira é esta? É o testemunho. E o Evangelho que hoje nós estamos rezando, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, vem nos dizer o que significa testemunho, sobretudo quando colocado em comparação, em paralelo com a justiça. Quando nós lemos esse trecho, capítulo 21, nós encontramos aqui uma linguagem muito rebuscada, muito simbólica, chamada de linguagem apocalíptica, que pode colocar medo numa primeira leitura. Porém, caríssimos, Deus não quer nos colocar medo. Jesus, quando se vale desta linguagem,
ele quer mostrar para nós a intervenção de Deus na história em favor de seus filhos. E aí, em virtude desta intervenção, nós somos convidados a uma postura de testemunho. E que postura de testemunho é esta? É a vigilância, que é o tema da liturgia, o tema central da liturgia do primeiro domingo do Advento. Ser vigilante, caríssimos, é saber diferenciar o que nos leva a Deus e o que nos afasta dele. Isso, num primeiro momento, é fácil. Tudo e qualquer tipo de maldade nos afasta de Deus. E tudo que é bondade nos aproxima de Deus. Mas, caríssimos, quando confrontamos justiça, testemunho e vigilância, nós encontramos outra maneira de vivermos esta postura que hoje Jesus nos pede. E que maneira é esta? E aí vai num âmbito bem existencial que nós precisamos cada vez mais adotar. Caríssimos, quando nós vivemos em sociedade, em família, sofrendo os diversos corolários, nós quase sempre nos esquecemos de nos valer de uma postura prática. E que postura é essa? A postura de aceitar que existem coisas que nós não governamos, que não estão no nosso controle. E isso é difícil, é complicado. Às vezes a gente tem a pretensão de ter o controle de tudo. Porém, existem coisas, caríssimos, que nós não temos controle. Temos controle se, por exemplo, chove ou não chove? Não temos o controle disso. Temos o controle se faz frio ou se faz calor? Não temos o controle disso. Na caminhada da história, na nossa vida e nos contextos sociais, existem sim coisas que nós não controlamos. Aceitar essas coisas que nós não controlamos é sim uma manifestação de justiça. Aceitar que existem coisas no decorrer da história que acontecem, às vezes, contra a nossa vontade, é ser vigilante. Compreender que a vida é constituída de momentos que não estão nas nossas escolhas, isto, caríssimos, é ser vigilante. Neste sentido, existe uma oração chamada oração da sobriedade, ela é muito conhecida, e essa oração ela reza o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Assim, caríssimos, a vigilância, a justiça e o testemunho que este primeiro domingo do Advento nos convoca a nutrir e a adotar para a nossa postura de fé, para a nossa postura de cidadãos, para a nossa postura de discípulos de Jesus, é justamente esta: a postura de compreender que nem tudo está no nosso controle e que, em virtude disso, precisamos de serenidade, coragem e sabedoria, porque sem estas virtudes, dificilmente encontraremos uma força capaz de mantermos o nosso testemunho firme o suficiente para transformarmos a nossa fé não em um preceito ou em um sentimento, mas em um ato de coragem, que nos faz esperar o Senhor, não de forma passiva, mas ativamente, através do ser igreja, através da oração, da contemplação da palavra de Deus, da participação nos sacramentos, dentre os quais a Eucaristia. E munidos disso tudo, caríssimos, permitir que de fato a palavra e a presença de Deus em nossa vida nos coloque
em uma dinâmica de constante restauração, de redescoberta da original graça de Deus. Portanto, caríssimos, durante este período de preparação para o Natal, procuremos crescer no cuidado de si, na solidariedade, no amor, na oração. Assim como a comunidade de Tessalônica, hoje, segundo a leitura que estamos escutando, estamos aprendendo, carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, assim como esta comunidade se esforçou por crescer no amor, na solidariedade, que também nós possamos buscar o progresso de nossas virtudes através da prática da solidariedade e da oração. E por meio da palavra e dos sacramentos, procuremos restaurar em nós o testemunho de filhos de Deus, erguendo a cabeça, ficando de pé, e assim dizer não ao que nos separa do projeto de Deus e aderir a tudo aquilo que nos une a Ele, que é o amor, que é a solidariedade, que é a compreensão de que nem tudo está no nosso controle, o testemunho e a justiça. Tudo isso nos prepara para o Natal do Senhor. Tudo isso deixa a nossa fé robustecida. Tudo isso nos faz reconhecer que Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Que Deus nos ajude e que a palavra de Deus seja sempre o nosso conforto, nosso refúgio e nossa força. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,